Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você gosta de participar, sugerir, criticar, mandar sua ideia para o tema do programa, você pode utilizar todas essas mídias sociais que estão agora na sua tela. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o prefeito de Rio Branco do Sul, prefeito Gibran. Prefeito, um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa nossa política, hein? Vamos falar sim. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer recebê-lo aqui. Trago um abraço do povo de Rio Branco para você, Denis. E eu também gostaria que o senhor transmitisse, mando aqui também um beijo no coração de todo o povo aí de Rio Branco do Sul. Prefeito, a gente conversava um pouco aqui, esse novo modelo tributário, né, esse novo modelo administrativo que muito se fala no Brasil, sempre acaba estourando aonde? Ali na prefeitura, né? Porque ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todo mundo mora na cidade. O que tem acontecido, o que tem dificultado a administração de uma prefeitura? Denis, as dificuldades de uma prefeitura, de um prefeito, são muitas, né? Principalmente nesse cenário que hoje se encontra o país, que está dificultando a vida de todos os prefeitos, né? Com quem a gente fala no dia a dia é só prefeito chorando, né? De tantas dificuldades que encontram, principalmente na queda de recursos e tudo mais, né? Os municípios, são mais de 5.600 municípios no Brasil e a parcela do repasse desses impostos que são altos, né, que a população paga, menos de 20% é retornado para esses 5.600 municípios. Então, encontramos de tudo que se arrecada, menos de 20% aproximadamente 20% para o município. Sim. E aí a pessoa não entende, né? O contribuinte não entende, porque ele fala, poxa, é tudo tão caro, o imposto é caro, a vida é tão cara aqui e eu não tenho serviço que corresponda ao que eu pago de imposto, né? É verdade, porque basicamente os prefeitos ficam com o seu IPTU, que nem todos pagam em dia o IPTU, né? Rio Branco do Sul tem uma inadimplência grande, então, e o ISS e algumas poucas taxas, né? O equivale hoje lá, a minha arrecadação é em torno de 5% de toda a nossa arrecadação. Mais de 85% vem do governo federal, né? E que já anunciaram aí que vai ter cortes no FPM, que os prefeitos aí estão arrepiados aí, como que vai ser esse novo planejamento em virtude desse corte aí que estamos para ter. Então a dificuldade é grande, né? Porque daí nós temos que dar conta dos postos de saúde. O município de Rio Branco, na região do metropolitano, é o único que tem hospital municipal. Então a demanda é grande, né? Muitas escolas, muitas creches, a necessidade do povo é grande, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos ajudado. E diante do tempo de crise, aí a gente tem se adaptado, feito o planejamento dentro das nossas condições e estamos aí fazendo o nosso possível e tenho certeza que grande parte da população está satisfeita aí com o nosso trabalho. Muito se reclama, prefeito, em muitas prefeituras que às vezes o custo de manutenção da folha, do pessoal, acaba consumindo uma boa parte ou a maior parte do orçamento. Então sobra pouco para se investir. Como é que se trabalha com essa equação? Porque também não dá para enxugar demais porque falta a prestação de serviço. E também se a folha fica muito inchada, você não tem dinheiro para construir, para investir. Como é que se trabalha nisso? Na realidade, muito se fala em que a folha está inchada. Mas ela pode ser tanto por prefeitos, gestores que contratam demais, ou então quando a arrecadação cai. A arrecadação caindo, automaticamente o índice de contratação aumenta, né? Então, como nós tivemos aí desde 2013 uma queda muito grande nos repasses, nas receitas dos municípios, fizeram com que grande parte... Mas por que essa queda ocorreu de uma forma tão acentuada assim? Olha, hoje esse repasse do FPM é como se fosse uma caixa preta aí. Nós não temos tanto acesso aos dados do governo federal, qual é o critério que eles fazem, tudo bem certinho para fazer esse repasse, tá? Essa é um grande mistério. Espero aí que com a nova política, né, já que estamos em ano eleitoral, que as coisas mudem, né? Nosso país está precisando de algumas mudanças, do jeito que está, no modelo que sempre veio se conduzindo esse país, não dá mais.
né? Estamos aí com grandes partes dos municípios sucateados. Estamos precisando de um oxigênio. E tomara a Deus que diante de todas esses movimentos que vêm ocorrendo, né, que os novos candidatos, pré-candidatos, estejam olhando por esse momento e que venham com coisas novas, que renovem, que mudem esse modelo aí, né, para que desafogue um pouco, né? Os municípios têm que ser parceiro do governo estadual, o governo estadual tem que ser parceiro do governo federal e ambos têm que trabalhar junto para resolver o problema da comunidade, né? Mas, infelizmente, as coisas sempre estouram lá no município e é o prefeito que está lá. É o prefeito que está em contato com a população, o prefeito que está indo na panificadora lá. Exato. E está encontrando o morador que já aproveita a oportunidade para fazer a sua reivindicação. Também é uma oportunidade que a gente tem, né, para estar aí mais próximo da população e também explicando, justificando, tentando fazer com que a população também compreenda um pouco das nossas dificuldades no dia a dia. Porque fica difícil para administrar, porque você não tem um número certo do recurso que virá. Sim. Então você tem que começar a planejar, né, mas hipoteticamente sobre um valor que virá. Aí de repente não acontece aquilo, e lógico aí que aí o munícipe, o contribuinte, ele vai bater na sua porta lá, né? O que está acontecendo? E é o que geralmente acontece, né? Então nós trabalhamos em cima de um planejamento, em cima de um orçamento que pode se efetivar ou não, né? Vou dar um exemplo, o ano passado. Eu não podia até começo de dezembro garantir para o funcionário público que ele iria receber o 13º, porque eu não tinha uma informação antecipada de qual seria o valor que seria repassado para o município. Isso já aos 44 do segundo tempo, né? Sim. Quer dizer, é horrível você falar para a pessoa que trabalhou, que já tem aquilo no orçamento dela, de repente, olha, eu não sei se eu vou ter dinheiro para te pagar. Então é como se o trabalhador trabalhasse o mês inteiro e esperasse lá na sua conta para saber quanto caiu, né? Então fica difícil para você se planejar, para você se programar. Então o trabalho dos prefeitos aí realmente tem prefeito aí que está fazendo milagre com tão pouco aí, né? E os investimentos em educação e saúde, né, que são, lógico, os principais pontos, né, que a gente tem que pensar, e o município, como ele trabalha isso? Ele depende exclusivamente de verbas federais, estaduais, é uma boa parte, ou o município ele pode tocar muita coisa separadamente? Basicamente, nós trabalhamos em cima do repasse do governo federal, né, onde temos que aplicar aí seus 30% na educação, 15% na saúde. Mas o que a lei exige de nós, prefeitos, é insuficiente para a gente custear essa demanda, né? Então, foi um problema que aconteceu. Quando passou essa lei, todo mundo, mas aí é um dinheiro carimbado, e hoje a maioria fala isso daí já não é insuficiente. Sim. Para atender a população. A lei prevê 15%, e hoje eu não cuido de uma saúde do meu município com menos de 30%, né? Então, são dinheiros de outras secretarias que você acaba não conseguindo investir para que você destine realmente para onde é mais necessário, né? Que é saúde, educação, né? Então, essas são as prioridades. Então, teu orçamento, aquilo que te resta de recurso próprio ali, você acaba tendo que complementar para poder dar um atendimento com qualidade, um tratamento digno, né, dentro das nossas possibilidades. E dentro da sua visão, como funcionaria? Qual seria o modelo ideal hoje para o Brasil, para atender mais a carência dos municípios? Um repasse maior, uma arrecadação direta do município que ficasse com mais dinheiro lá? Como poderia ser feito? Sim, nós prefeitos aí há tempos estamos aí nos reunindo e tentando, né, conversar com o governo federal a respeito dessa porcentagem que é repassado, né? Recentemente a imprensa divulgou a marcha dos prefeitos, então essa marcha são prefeitos de todo o Brasil que se reúnem em busca de soluções, né? Levando até a presidência quais são as maiores demandas, quais são as nossas reivindicações, o que o governo federal poderia nos auxiliar, né?
Me lembro já de lutas onde a luta foi para aumentar em 1% o valor do repasse do FPM. Então, se hoje a gente falar aí que 1%, 2% a mais nesses repasses, já daria um alívio muito grande para os prefeitos. Claro que não é ainda o ideal, mas já facilitaria bastante, né? E os prefeitos é que sabem, na sua cidade, aonde que está os seus problemas, né? Não adianta se fazer um plano também a nível nacional, porque a minha necessidade, a necessidade do meu município é diferente do município de São Paulo, do município do Rio de Janeiro, do município do Nordeste, né? Então, muitas vezes, esses dinheiros carimbados, ele vem tão engessado, ele vem com uma burocracia tão grande, que nem sempre a gente tem condição, até pela estrutura que alguns municípios possuem, de poder aplicar esses recursos, depois prestar conta para os tribunais de contas dos estados. Então, isso dificulta muito também o trabalho. A gente teria que trabalhar um sistema que fosse mais eficiente, mais produtivo. E hoje a gente tem uma carga de legislação em cima disso que engessa, que atrapalha. Então, hoje nós estamos aí com um sistema que não deu certo. As reformas aí da lei de licitação é para ontem, deveria ser para ontem isso. O que a gente podia agilizar, né? Sim. Então, o sistema das leis de licitações estão aí. Exemplos estamos vendo com tantas denúncias nessa operação Lava Jato, onde são leis que, ao invés de vir e ajudar o gestor, ela mais serve com possibilidades de abrir um campo muito grande para as falcatruas, para articulações de grandes empresas que vêm e fazem o seu cartel. Então, são sistemas que não deram certo, né? Agora, com a nova reforma, tomara que as coisas deem um passo para melhorias. Prefeito, nosso tempo está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Obrigado, agradeço, Leandro. Que Deus te abençoe grandemente o teu programa. Tá? E quero dizer para a nossa população aí que está ouvindo, né, que não vamos perder a esperança. O Brasil é um país abençoado, em vista de outros países que têm grandes outros problemas. Nosso país é um país abençoado. Vamos cada um fazer a sua parte, analisar bem nesse período, agora que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração e que ilumine você e a tua família a fazer uma escolha que seja bom para o nosso Paraná, seja bom para o nosso Brasil. E um abraço a todo o Rio Branquense que esteja me ouvindo, esteja me assistindo, tá? E que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Foi um prazer receber o senhor aqui. Eu. Programa Na Sua Opinião. Boa noite. Se você quer enviar sua opinião, sua sugestão, sua crítica, o seu tema, você pode se valer de todas essas mídias sociais que estão aparecendo agora na sua tela. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Marcos Tradi, ex-diretor do Detran Paraná. Marcos, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite e quero aqui ter uma conversa muito agradável com o senhor, pastor Denis,
para tentar tratar de assuntos relacionados ao trânsito, à mobilidade, aquilo que for necessário para esclarecer a todos os ouvintes, a todos os telespectadores na opinião. Mobilidade, né? Parece que não só aqui no Paraná, não só em Curitiba, no Brasil, mas no mundo inteiro, parece que é um assunto que cada vez mais vai se tornando polêmico, difícil, as alternativas não são fáceis. Mas o que a gente pode ir fazendo no passo a passo, com planejamento, para melhorar a mobilidade? É uma questão que envolve especificamente planejamento urbano, fundamentalmente planejamento urbano, quando o assunto é tratado no âmbito das cidades, né? E a questão que envolve a integração de modais de forma geral, para que haja, né, efetivamente a adoção do conceito no sentido amplo, rodovias estaduais, rodovias federais, hidrovias, porto, ferrovias, com uma condição melhor de fluxo, depende de um planejamento estratégico mais nacional, que é o que, na minha opinião, falta para o país mais a longo prazo. Parece que em todas as áreas, né, Marcos? É impressionante, nós estamos acostumados a ver o imediatismo, muitas vezes, dos governos, né, dos nossos governos, que nós também fazemos parte de governo, mas que o planejamento estratégico de longo prazo no país, ele foi sendo perdido em função do fato de haver rotineiramente uma mudança política muito drástica, muitas vezes, nos governos do país. Então, eu acredito que um plano estratégico para o país nos próximos 20, 30 anos, dependendo das circunstâncias desse planejamento, seria muito bem-vindo para que haja, de fato, uma questão que envolve uma visão de mais longo prazo, até para investimentos que vêm de fora, investimentos internos também. Que eles estão acostumados a trabalhar dessa forma, né? Porque Exatamente. A gente vê, estatisticamente, você pega todo país que deu uma virada, né? O país de primeiro mundo, o país já desenvolvido, todos, sem exceção, trabalham com planejamento de médio e a longo prazo. Exatamente. Isso o investidor também, como você falou, para você chamar esse pessoal para poder investir, porque a gente não tem como sozinho arcar com todo esse custo. Eles também querem ter uma resposta de médio a longo prazo. Você não pode falar, olha, esse governo vai fazer isso, mas daqui 2 anos muda, não sei se continua, isso daí assusta, né? Exatamente. E a estrutura de planejamento do Estado brasileiro foi gradativamente sendo desmontada, não por uma questão de objetivo principal, mas naturalmente ela foi perdendo espaço. As grandes competências intelectuais na área de planejamento foram desaparecendo gradativamente. Nós não tivemos uma evolução nesse sentido e com o planejamento de longo prazo, obviamente, eu insisto, qualquer expectativa de investimento melhora a situação de forma concreta, porque a atração de investimentos também é um objetivo concreto de qualquer governo. Nós fizemos agora exemplo recente, né, algumas semanas atrás aí da greve dos caminhoneiros, sem querer entrar no mérito, né? Está certo, está errado, deveria ter acontecido ou não, mas o país se mostrou refém de um único e dominante meio de transporte, que foi uma opção lá atrás, por N motivos, e que se abandonou. A ferrovia, a hidrovia foram praticamente sucateadas, né? Foram colocadas de lado. E agora a gente vê o risco de depender de um sistema único, né? Exatamente. São os riscos que nós corremos pelo fato de não haver efetivamente a constituição da inteligência de planejamento de Estado independente dos governos. Que eu, como servidor público, penso muito na questão do Estado brasileiro, do Estado do Paraná. Quer dizer, independente das alterações políticas, que são alterações que acontecem no intervalo de tempo conhecido, com eleições estaduais, federais, naturalmente as municipais, o Estado brasileiro tem que prevalecer. E é isso que, vez por outra, não acontece no país. Isso demanda planejamento e demanda investimento. Você falou aí de parceiros, né, de parcerias públicas, privadas, etc. Mas parece que quando se fala no Brasil de investimento que não seja do Estado, ele tem uma... esse pessoal vem aqui para ganhar dinheiro, isso daí nós estamos entregando, né, o patrimônio nacional. Você acha que o Estado brasileiro, na atualidade, ele tem como marcar sozinho com tudo isso? Ou novamente é aquela história, vou fazer e acaba não fazendo? Eu sou servidor público estadual há 35 anos, vai fazer 35 anos que eu sou, né, pesquisador do IAPAR e tal. Eu tenho uma visão de Estado que é um tanto quanto liberal em alguns aspectos. Eu acredito que se nós passarmos a discutir o Estado brasileiro com seriedade, com um projeto de reorganização administrativa das estruturas de governo, o governo fazendo aquilo que de fato é a sua obrigação e que é indelegável, que não se deve entregar, entre aspas, né, para a iniciativa pública, privada, né? Justiça, fiscalização, básicos, né? regulamentação, Sim. Com uma condição de que ao longo dos 20 anos próximos nós tenhamos um Estado menor,
eu costumo dizer, entre o Estado mínimo e o Estado ausente, que são coisas completamente Diferente, distintas, sim. perfeito? Nós deveremos ter um Estado melhor, com maior condição de promover e de incentivar e não interferir de forma tão drástica na economia do país, porque interfere e nós ficamos reféns do Estado. Se o Estado libera isso, dá certo, se não libera aquilo, não dá certo, mas para fazer com que o Estado prevaleça, independente dos interesses corporativistas, porque as novas gerações precisam de um papel mais equilibrado do Estado. Eu acredito que não é difícil, viu, pastor, fazer isso. Não, eu acho que não é. É exatamente o que você falou. Existe uma diferença muito grande que o brasileiro confunde entre um Estado omisso e um Estado com poucas coisas como ele deve ser. Né? O Estado, é ilusão nossa achar que o Estado vai cuidar de tudo e de tudo bem, e com o recurso dele. Isso daí não existe. Né? As economias que foram por esse lado acabaram quebrando. Mas eu acho que essa distinção para o brasileiro é muito importante, porque o brasileiro ele ainda tem aquela ideia de não privatizar e entregar. Não é. Depende da forma como isso acontece. Né? Privatizar significa melhorar a eficiência, melhorar o dinamismo concreto para que o Estado possa ter dinheiro sobrando para induzir investimentos, para fazer alguns investimentos e para fazer com que haja um bem-estar comum maior. Quanto maior a nossa dependência com o Estado, isso é provado, é histórico, né? Maior é a dificuldade que nós temos de promover um desenvolvimento mais amplo. O setor de telefonia, né, de comunicação foi uma prova salto, contundente, né? Foi um salto. Porque até 20 anos atrás aí você pagava $5.000 por uma linha de telefone. Era investimento? Não, investimento. Pessoas declaravam no imposto de renda, linha Exatamente. telefônica número tal. Eu já fiz isso também, eu declarava minha linha telefônica no imposto de renda. E agora você nem transfere, dependendo, você muda de número, você esquece, pede para desligar. Por quê? Porque houve um investimento externo com todos os percalços, né? Lógico, não é uma maravilha, nada é uma maravilha. Teve os problemas, tem que ser uma agência reguladora forte, atuante, né? Coisa vigilante. Que vez por outra a gente não vê. Exato, que às vezes é falha, mas dali ao Estado ter que cacifar tudo é um sonho dourado numa noite de verão. Não tem dinheiro para fazer tudo isso. E quando o assunto é trânsito, né, tem uma questão que nós conversávamos até nos bastidores aqui, a questão da municipalização do trânsito, que é uma outra coisa importante e que ninguém dá tanta importância a isso, né? O processo de municipalização do trânsito no país como um todo. E como funcionaria? Bom, o processo de municipalização ele está contido no Código de Trânsito Brasileiro. Isso significa dizer que os municípios deveriam assumir a responsabilidade pela administração do trânsito no nível municipal. No estado do Paraná nós temos cerca de 40 municípios, quando assumiu o Detran eram 30 mais ou menos, que nós conseguimos integrar mais 10 municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, uma vez que o município está integrado ao sistema, ele passa a administrar o trânsito de forma mais efetiva e com uma maior proximidade com o cidadão. Isso é maravilhoso, é lógico que é um sonho de consumo de qualquer um de nós, principalmente para quem já atuou durante algum tempo na área de trânsito. Como diretor do Detran, fiquei 7 anos e 3 meses no Detran, fui presidente da Associação Nacional, eu atuei intensivamente nessa área. Sendo que grande parte dos municípios não tem capacidade financeira de assumir a responsabilidade pelo trânsito. Então ficou um hiato, né, de tal forma que nós temos cerca de 20% dos municípios do país municipalizados. Os outros quase 4 mil, próximo de 5 mil municípios, são 5 mil e poucos municípios que o país tem, não são municipalizados. E isso, obviamente, não é uma questão que envolve a falta de vontade ou a vontade do prefeito, é a falta de condição para que haja a efetiva municipalização do trânsito, que é lei e está no Código de Trânsito. Falando um pouquinho da política, parece que agora você também está com a pretensão política um pouco voltada aí a nível estadual. Queria que você falasse um pouquinho aí. Exatamente. Como surgiu essa ideia, como é que está? Eu tenho uma trajetória de vida pública de 34, como eu comentei, quase 35 anos de vida pública, né? Então, ao longo desse período, eu sempre fiz política, mas eu sempre cuidei da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Então, eu sou pesquisador do IAPA, sou mestre, sou doutor, dei aula há 17 anos na PUC, assessorei candidatos no Estado como pessoa que escreveu planos de governo. Então, a minha maior especialidade é tentar elaborar projetos que sejam projetos factíveis, importantes para a sociedade, fazendo assessoria, e sempre fiz um trabalho voluntário. Eu sempre fui voluntário nas campanhas, né, onde eu participei
e sempre fiquei do mesmo lado político também. Eu sou do próprio grupo do governador Beto Richa, já desde a época que o pai do nosso governador Beto Richa, do ex-governador Beto Richa, era governador. Então eu sempre atuei politicamente nesse sentido. E eu acredito que chegou a hora de tentar dar um retorno aos cidadãos paranaenses, por isso que eu me coloquei como pré-candidato a deputado estadual. Vamos ver se a convenção aprova o meu nome para isso, porque eu queria devolver aos cidadãos paranaenses tudo aquilo que eles investiram na minha formação pessoal como servidor público e pelo meu currículo. Se eu conseguir transformar isso numa intenção que me possibilite, né, dar esse retorno, continuar dando esse retorno à sociedade paranaense, eu me comprometo em me apresentar como candidato depois das convenções do meu partido. Se isso acontecer, eu, de fato, vou enfrentar esse processo com muito prazer e tentando mostrar as minhas ideias. Agora, o que eu sempre pergunto ao nosso convidado, vamos esquecer o político, vamos esquecer o administrador, o homem da vida pública, como brasileiro. O que você acha do futuro do Brasil, os desafios que nós vamos enfrentar, o que dá para esperar? Olha só, nós temos um país que é invejável em termos de recursos naturais. Nós temos uma população extremamente pacífica. A sociedade brasileira ela é caracterizada pelo seu nível de tolerância, muitas vezes. Nós vimos, como o senhor bem comentou, a questão que envolveu a greve dos caminhoneiros, a comoção que foi o país, Exato. Um movimento muito forte, e isso caracteriza uma intenção da sociedade de promover mudanças. Se a sociedade se unir para promover essas mudanças democraticamente, sem bagunça, né, sem nenhum tipo de questão que envolva outro tipo de mecanismo, senão o respeito ao regime democrático, nós teremos um país melhor. E eu sempre digo, nós temos um país que nós construímos. E nós temos um país que politicamente nós construímos, porque é assim que nós fazemos para eleger os nossos representantes. Então, se o país se une com consciência para tratar de assuntos que envolvam esse planejamento de mais longo prazo, numa coalizão importante nacional, que é o cidadão que vai fazer isso, eu acho que nós teremos sim. E temos a obrigação de ter esperança. Se nós não tivéssemos esperança, nós nem estaríamos nos apresentando aí para tentar continuar a trajetória no setor público no nosso estado. Marcos, queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum contato, algum tema que eu não perguntei, que você queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Pois não, eu tenho um site pessoal, que ali eu tenho a minha trajetória de vida, eu me apresento como cidadão, como técnico, como profissional, que é o www.marcostraade.com.br, que todo mundo pode fazer acesso, trocar ideias, informações. E o que eu queria dizer é que eu fico muito satisfeito, logicamente, por estar sendo entrevistado por uma pessoa da sua capacidade, Obrigado. Da sua competência, uma pessoa que se dedica à atividade religiosa, que é uma coisa muito importante, nós temos que nos dedicar à atividade religiosa, e que eu estive aqui nessa emissora por algum tempo, fazendo o programa Transitando com Marcos Trade, gravei muitos programas aqui, e queria agradecer pela gentileza dessa conversa muito agradável que nós tivemos aqui hoje. Prazer foi todo nosso. Prazer é Obrigado meu. por ter aceito o Muito obrigado. convite. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.